Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Hoje nós estamos prosseguindo com a nossa aula do conteúdo de História do sétimo ano e hoje nós iremos aprofundar um pouco nessa revisão que nós estamos estabelecendo aqui. E na revisão de hoje, na aula de hoje, nós iremos trabalhar um pouco sobre a civilização hebraica, aliás, fazendo o fechamento com a civilização egípcia, partindo para a civilização hebraica logo em seguida. Com isso, vamos ter a oportunidade de conhecer essas duas civilizações, finalizando a civilização egípcia e conhecendo um pouco a civilização hebraica, tudo que ela vai contribuir para a nossa civilização. Para o que nós somos hoje, nós tivemos uma contribuição, uma influência muito grande dos hebreus. Mas por enquanto vamos voltar a conhecer um pouco mais da civilização egípcia. Já coloquei na aula anterior, já demonstrei na aula anterior, que as classes sociais estão subdivididas com seus nomes, com as suas nomenclaturas, que vão fazer com que a gente identifique cada classe social, uma diferente da outra, cada uma com sua função. Lá a gente viu sobre os faraós, que eram considerados semideuses, líder supremo, com a função também jurídica, a função sacerdotal. Eles passaram, com o decorrer do tempo, passou para os sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem ali estarem à frente daquelas cerimônias. Com isso, passamos por outras classes sociais, pelas demais classes, pelos sacerdotes, pelos funcionários públicos, pelos escribas, pelos artesãos, e de que forma e de que maneira, o quanto que eles vão colaborar para a nossa formação, para o que nós somos hoje, não é? Essa estrutura governamental, organizacional, voltado para o desenvolvimento daquela região no Egito. E com isso a gente passeou também encontrando outras classes sociais, como os camponeses, os artesãos, as três últimas, artesãos, camponeses e escravos, que vão fazer parte da pirâmide social. Eu já mencionei, e não custa nada falar novamente, que a construção dessa pirâmide, ela vai permitir uma identificação de como estava colocada as classes sociais, de como vai ocorrer esse desenvolvimento e de que forma esse desenvolvimento vai mostrar para a gente como estava posta cada classe social, a sua importância e a sua influência. Só ressaltando que essas classes sociais dentro do território egípcio, elas não passam por mudanças, como eu já falei na aula anterior. Você nascer daquela classe social, fatalmente você vai permanecer nela, não vai sofrer nenhuma alteração. Nesse momento não. Depois de muitos e muitos anos é que as classes sociais egípcias vão sofrer transformações e vão sofrer mudanças. Tá bom assim? E a gente identificou essas situações das classes sociais. E destacamos também na área econômica toda a importância, toda a importância da agricultura, juntamente com o Rio Nilo. Porque a partir daí nós vamos saber que sem a água, sem um solo fértil, não vai ser possível a agricultura ser desenvolvida. Tá bom? E com isso, os aspectos econômicos no Egito são acrescentados, são fortalecidos, porque você tinha uma grande quantidade de água e você tinha também um solo fértil para desenvolvimento daquela cultura. Pois bem, com isso,
vamos identificar uma situação importante, que é a economia egípcia, fazendo com que o Estado egípcio pudesse acumular riqueza, pudesse assim se desenvolver, pudesse formar um exército cada vez mais potente, cada vez mais forte, consolidado, e fazer com que os adversários, os povos inimigos, pudessem ver o Egito de uma forma um pouco diferente. Que a partir de então, o povo egípcio iria impor um certo respeito por parte do seu exército. E outras nações demorariam muito a ter o atrevimento de invadir esse solo, o solo egípcio e o território egípcio. E aí, quero colocar com vocês essas situações sobre o Estado egípcio. E o Estado egípcio vai estar ali sendo subdividido também, não é? O governo egípcio, o período de destaque dessas civilizações do Oriente. Então, nós temos ali o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Os dois primeiros, o Antigo e o Médio Império, são períodos de desenvolvimento, de consolidação de uma estrutura política organizacional. E essa estrutura organizacional vai sofrer com algumas invasões, com algumas guerras que o exército egípcio vai se envolver e vai perder determinados conflitos. Só que a partir de então, que no finalzinho já do Médio Império, vai haver uma tentativa não só uma tentativa, vai haver a consolidação da força do poder do exército. O exército egípcio vai passar para um outro nível, um outro patamar de desenvolvimento e de vitórias, não é, de estrutura sendo acrescentada, que vai fazer com que o exército egípcio consiga recuperar o seu território, recuperar as suas regiões que estavam sendo as regiões que haviam sido tomadas por outros povos. Com relação ao Egito, esses são os aspectos que eu posso destacar para vocês como sendo os aspectos muito importantes, não é? Muito importantes. Para concluir, eu não posso deixar de falar sobre o Egito, eu não posso deixar de mencionar sobre a situação em que eles dão uma grande virada do ponto de vista territorial, quando conseguem expulsar os hititas, não é, da região do território egípcio, com a ajuda e a colaboração dos hebreus que também ocupavam aquela região. Eles conseguem fazer a expulsão desses povos e com a expulsão desses povos tem a consolidação do poder egípcio. Mas vale salientar que os hebreus colaboraram para a expulsão desses povos, não é? Houve uma união entre egípcios e hebreus para expulsar esses povos. Mas ocorreu um fato interessante. Qual foi o fato interessante, professor? Muito bem. Os egípcios não cumpriram os acordos que haviam feito. Quais eram esses acordos? Acordo de que, assim que expulsasse os hititas, iriam conviver pacificamente hebreus e egípcios. E isso não vai acontecer. Os egípcios vão cometer uma trairagem com os hebreus e vão escravizá-los por 400 anos, não é? Para que a máquina egípcia pudesse estar incrementada, necessitava de escravos. E agora os egípcios acharam por bem, o faraó egípcio, ele achou por bem escravizar os hebreus. E isso aconteceu. Essa escravização aconteceu. Então, é preciso ter muito bem clara essa situação, não é? Você pode encontrar esses relatos que eu estou mencionando aqui no livro sagrado da Bíblia. Esses relatos todos você encontra ali nos 5 livros sagrados, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Tá bom? Então, estamos aqui falando sobre o finalzinho da civilização egípcia e agora nós vamos adentrar um conteúdo que menciona
a civilização hebraica, que é o nome Eber, Hebreus vem de Eber, que é oriundo da tribo, que é das tribos da descendência de Noé, não é? Inclusive, já no século XX, final do século XIX, início do século XX, o povo hebreu, depois chamado de judeus, são chamados de povos semitas. Semitas semita porque eles são descendentes de Noé. Descendentes de Noé são descendentes de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Então, quando alguém fizer uma menção, falar sobre o povo semita, está falando ali sobre o povo hebraico, sobre o povo judeu. Tá bom? Também hoje chamado povo judeu, o povo israelense. Por quê? Porque esse povo hebreu, depois chamado de judeus como sendo uma representação de uma tribo, a tribo de Judá, que Moisés, não é, vai colocar, um dos líderes dos hebreus vai colocar essa divisão, mostrando essa divisão e dá o nome de tribo de Judá. Pois bem, essa apresentação, essa conjuntura geral que eu demonstrei agora, o povo hebreu é um povo que vai ter um rio também, vai favorecer o seu desenvolvimento, que é o Rio Jordão, mas eles não vão ficar durante muito tempo naquela região do Rio Jordão, não é onde hoje fica a Palestina. Eles vão se espalhar, migrar para outras regiões, tanto é que vão migrar para o Egito. Então, o povo hebreu é um povo descendente de Noé, que inicialmente lá atrás, nos primórdios, não é? Pouca gente menciona isso. Lá nos primórdios, o povo hebreu, ele era politeísta. Nós, quando estávamos lá no sexto ano, estudando, vivenciando esses conteúdos, nós mencionamos, eu enfatizei muito essa questão de saber o significado de politeísmo e de monoteísmo. Então, o monoteísmo é uma crença no único Deus e o politeísmo é crença em vários deuses. Por aí a gente vai ter o entendimento de que há uma mudança. Os hebreus inicialmente eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e depois eles mudaram. Eles fizeram uma mudança e resolveram ser politeístas. Há uma discussão sobre isso, de que essa mudança ocorreu porque viram na quantidade de deuses que os hebreus estavam cultuando, eles mesmos viram que essa situação de cultuar vários deuses estava fazendo com que a civilização hebraica não evoluísse. Fazia com que a civilização hebraica não crescesse, ficasse estagnada politicamente. E eles, não é, se auto-intitulam, se consideram como sendo o povo escolhido de Deus, mediante todo o sofrimento que eles estavam vivendo. Durante isso é uma versão que é colocada, precisa-se cada vez mais de comprovações. A gente sabe que o historiador ele está vasculhando sempre, constantemente as fontes históricas para mostrar se aquilo ali existiu de fato ou não existiu. Então, essa é uma vertente que é levantada, que os hebreus, eles eram inicialmente politeístas e passaram a ser monoteístas devido às crises que eles estavam vivenciando naquele período. Então, uma mudança de poli para monoteísta. Tá bom assim? Com isso, os hebreus vão estar ali, como eu falei agora há pouco, habitando, ocupando a região próxima ao Rio Jordão. E vão ter ali a possibilidade de desenvolvimento. Como a região também vai receber outros povos invasores, os povos hebreus começaram a migrar para outras regiões. Depois vão ficar também em busca da terra prometida, da terra de Canaã, onde vai brotar ali leite e mel dessa terra. Vão passar um bom período procurando essa terra prometida, que Deus havia prometido para eles. Então, você percebe que nessa explanação, nessa explicação que eu estou fazendo, é uma civilização, a civilização hebraica, que ela possui uma intensa relação com Deus.
Eles como sendo o povo escolhido de Deus, uma relação muito próxima, de muita proximidade, não é? De muita proximidade. E isso vai favorecer que eles possam ser conhecidos também por isso, também por essa relação íntima de proximidade com Deus, tá bom? E aí o povo hebreu vai passar a migrar para outras regiões com um grupo até ser escravizado, como eu falei agora há pouco, vai ser escravizado, vai ser traído pelos egípcios e serão escravizados por cerca de 400 anos. Isso, cerca de 400 anos de escravidão. E eles vão enfrentar situações de dificuldade até se estabelecerem, não é? Quando estavam estabelecidos ainda na região do Rio Jordão, vão passar por situações de dificuldade, porque vão entrar em conflito também com outros povos, entre eles os fariseus, daí até que aparece, temos o surgimento do rei Davi, que vai propiciar a libertação dos hebreus ao jugo dos fariseus, não é? O rei Davi, filho de Jessé, que foi escolhido por Deus, será ungido e será um dos reis mais famosos do povo hebreu, o rei Davi. Na próxima, com isso